Olá, estamos aqui para mais um encontro em Geografia, mas antes de iniciarmos, preste atenção, porque o registro de frequência no Classroom mudou. Clique no link número 1, realize a atividade de maneira satisfatória, envie e aí sim sua presença está garantida. O nosso encontro de hoje é um encontro super interessante na continuação daquela temática ambiental que vocês já vinham acompanhando em aulas anteriores. Ele tem por objetivo identificar os acordos e os protocolos que estão atualmente em vigência relacionados ao meio ambiente. A temática meio ambiente vem crescendo gradativamente em decorrência de vários aspectos políticos, sociais e culturais. Então nós fizemos alguns recortes e nesta aula abordaremos alguns itens mais salientes ou aqueles que se destacaram mais dentro do cenário político mundial a partir da Rio+10 e até os nossos dias, sempre com foco visando principalmente o chamado desenvolvimento sustentável. Para que isso aconteça, vamos puxar então pós-Rio 2010, o que aconteceu na sequência. Logicamente, para ficar fácil para vocês memorizarem e fazer uma linha cronológica, puxaremos a Rio+20. A Rio+20, logicamente, não é clichê, mas parece ser, aconteceu no Rio de Janeiro em 2012, ou seja, 10 anos praticamente depois da Rio+10. Ela veio porque ela tentou suportar algumas situações que dentro da conferência Rio+10 não foram atingidas ou foram parcialmente atingidas pelos países envolvidos. Dentro dessa situação, tentou-se juntar o maior número de pessoas, então promoveu-se uma relação junto com as Nações Unidas e ela veio para sustentar a cobertura de toda a sistemática ambiental que a história vem se sobrepondo no decorrer dos anos. E, logicamente, orientar uma metodologia diferenciada para um desenvolvimento sustentável, visando o futuro de médio a longo prazo. Dentro desse médio a longo prazo, a gente pode puxar que eles delimitaram 20 anos como sendo um prazo ao qual os países deveriam se organizar para tentar alcançar determinados limites ou determinados objetivos propostos no encontro. Essa situação, nós podemos destacar esta frase, achei bem interessante, que está na mídia, vocês podem encontrar facilmente na internet, de alguns itens que eles falavam muito durante a Rio+20. E, literalmente, as duas perguntas que mais se fizeram neste período foi: qual o futuro que queremos? Então, começou-se a questionar que, a partir da metodologia que estávamos vivendo, ligada a consumismo, degradação, entre outros itens, estaríamos entrando numa rota e uma rota perigosa, tanto para a nossa sobrevivência quanto para o planeta como um todo. Então, a pergunta principal da Rio+20 foi: qual é o futuro que queremos? Buscando o item sustentabilidade. Lembre-se também que dentro do item sustentabilidade várias temáticas foram abordadas, mas a que está em maior consonância hoje, aquela que talvez vocês sejam mais cobrados em determinados concursos ou vestibulares, é a temática que coloca a sustentabilidade como sendo um equilíbrio relacionando consumo com produção. Não é mais aquela região de sustentabilidade que prega a ausência total de consumo. Então a gente tem que ficar meio termo nessa temática, porque não existe dentro do sistema capitalista o impedimento da produção em que nós vivemos. Aqui tem a simbologia da Rio+20, este item foi usado como sendo uma logomarca e ficou famosa também de fácil assimilação por vocês nas questões ou vários itens que possam chamar a atenção para que vocês lembrem da Rio+20. Algumas situações foram levantadas. As situações mais específicas e que fizeram como sendo fórum de maior discussão foram essas aqui. Primeiro, tentar erradicar a pobreza, tentar integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais ao chamado desenvolvimento sustentável, proteger os recursos naturais. Dentro dessa proteção, lembre-se que não é a ausência da utilização, mas sim o equilíbrio da utilização dos recursos, mudar a metodologia de consumo, então fazer com que as pessoas usassem determinados critérios diferenciados, não só aquele consumo e joga fora, então vem muito aquela sistemática do reciclar, reutilizar.
Também promover um equilíbrio que promovesse ou continuasse promovendo um crescimento econômico e, logicamente, para que isso tudo funcionasse dentro de um padrão melhor de distribuição, então reduzir as desigualdades e, logicamente, para que houvesse literalmente uma diminuição dessas desigualdades, uma melhoria de qualidade de vida básica para as pessoas. Esta foto também chamei a atenção para que a gente tenha a noção de que muitas vezes a gente acha que tem o planeta nas mãos. Baseado naqueles itens passados no slide anterior, a gente percebe muito essa sistemática na mudança do raciocínio. Então, esta mentalidade de que o país, que o mundo está nas nossas mãos, fez muitas vezes que a gente exagerasse no consumo, exagerasse na metodologia de utilização dos recursos. Então a Rio+20, ela tentou, e se você buscar pela internet vai ver várias imagens mostrando isso, esta mudança de raciocínio, fazendo com que a gente tenha noção de que nós não temos o mundo em nossas mãos, e sim que o mundo é nossa casa, e nós devemos cuidar dela como tal, com respeito e com carinho. Para que a gente finalize esse primeiro bloquinho, vamos fazer uma atividadezinha para que vocês fixem bem o conteúdo. É um quiz, é rapidinho. Nele nós vamos observar o seguinte, é uma questão da FATEC, em que a gente observa que em junho de 2012 foi realizada na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, vulgo Rio+20. O objetivo desse encontro foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, que apresenta uma dessas propostas. E aí vamos ver as propostas. Letra A, evitar o consumo de recursos naturais e de matérias-primas nas indústrias para não comprometer o meio ambiente. Letra B, investir em pesquisas sobre alimentos geneticamente modificados com a finalidade de acabar com a fome no mundo. Letra C, desenvolver economicamente todas as nações para que estas possam ter o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos? E letra D, atender às necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações em promover as suas necessidades básicas. Assinale a alternativa correta, voltamos já já. Olá, aluno terceiro ano, voltando para a nossa correção, lembre-se que as atividades e questões em geografia, focando essas possibilidades que vocês logicamente estão pensando em concursos, elas devem ter uma releitura, uma organização muito bem feita. Geografia é muito abrangente, envolve vários aspectos e às vezes você tende a se perder. Por isso, releia várias vezes a questão para ter certeza de marcar a alternativa correta.
Veja que a alternativa correta é a letra D, atender às necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações em promover as necessidades próximas. Observem que aqui encaixa direitinho com o que a gente falou. Na letra A fala em não comprometer o meio ambiente, isso não tem como, a gente tem que fazer um equilíbrio, então a palavra equilíbrio é a palavra-chave. Na letra B, fala com acabar a fome no mundo com alimentos geneticamente modificados, isso é muito controverso, pula fora de tal situação. E na letra C, fala para equilíbrio de consumo com os Estados Unidos, também não encaixa. Então, questãozinha fácil para vocês não perderem aí. Na continuação, outro elemento bem interessante que aconteceu já no século XXI é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ficou hiper famoso, logicamente, quando fala o termo do acordo, você já identifica o lugar onde aconteceu. Então, Rio+20, como brinquei, não é clichê. Aqui também não. Então aconteceu em Paris e tinha um objetivo muito particular. Ele tinha como a principal preocupação falar sobre a emissão dos gases e efeito estufa para, além da camada de ozônio, dentro da conjectura de não permitir um aumento de temperatura mais do que 2 graus. Essas situações vieram à tona novamente. Se você fizer uma retrospectiva histórica e cinematográfica, eu acho mais interessante ainda, você vai perceber que efeito estufa, buraco na camada de ozônio, é uma temática muito falada desde a década de 90. Então, a década de 90, você pega vários filmes que retratam essa situação do efeito estufa e do buraco da camada de ozônio e causaram muito temor a esse respeito. Logicamente, em 2015, a temática é diferente, porque o buraco se modificou, então se fez vários estudos sobre a singularidade do buraco da camada de ozônio e o efeito estufa ficou sendo mais notoriamente identificado como algo natural e que foi agravado pelo processo da industrialização. Então, é uma temática hiperatual, mas que remete desde os anos 90. Não caiam em pegadinhas sobre isso. Quando a gente fala sobre essa situação, temos este pequeno vídeo, rapidinho, mostrando o desmatamento da Amazônia. Então, a gente pega uma linha cronológica desde o ano 2000, área verde e área de ocupação. Então, vai vendo a evolução do desmatamento e isso é que é prejudicial. Porque o desmatamento em si, muitas vezes, ele é factível, mas dentro da metodologia de meio ambiente, é a pressa com que isso acontece que deve ser enfocado. Então, a gente observa que 2000 até 2008, o crescimento é vertiginoso, por isso é problemático. Dentro disso, também vamos fazer uma abordagem, nesta imagem aqui, do consumo e da emissão de gases poluentes pelos países. Então, a gente vê que tem alguns bichos papões aí nessa situação. A gente vê, por exemplo, China, a gente percebe Estados Unidos, a União Europeia como um todo e, claro, que alguns outros que aparecem no cenário mundial. Índia, Rússia, Indonésia e Brasil aqui. 4% dentro desse patamar de quantidade de material expelido para a atmosfera. Isso tudo denota que dentro do padrão mundial existem diferenças e essas diferenças devem ser analisadas individualmente. Então nós não temos um grupo específico que polui, não posso dizer que todos os países desenvolvidos poluem da mesma forma. Nós temos que olhar temáticas diferentes, formas de equilibrar esta análise, mas sim pedir que todos diminuam. E esse era o objetivo do Acordo de Paris. Dentro disso, vendo melhor esta imagem, aqui de maneira um pouco mais expandida, para que você fique mais visível, quando eu falo sobre esta análise, é, por exemplo, quando você compara China, Ásia, com a União Europeia todinha. Então, eu tenho China, 22%, e eu tenho União Europeia com 9%. E dentro da União Europeia, eu tenho praticamente todos os países envolvidos da Europa. Aqui ainda, pela imagem ser de 2013, ainda temos o Reino Unido. Dentro dessa perspectiva, o Acordo de Paris tinha esta metodologia. Manter o equilíbrio, ou pelo menos uma projeção de uma diminuição ou pelo menos permanência da emissão de gases num determinado patamar, estabelecer uma quantidade de dinheiro que os países ricos deveriam destinar
para a melhoria da qualidade de vida e de qualidade de metodologias para melhorar a emissão dos gases e mostrar caminhos de maneira organizada para que todos os países do mundo estivessem dentro de uma mesma temática de proteção ambiental. Além disso, estabelecer metas. Já começaram a se fazer metas visando, veja, 2050, um possível equilíbrio na produção de gases tóxicos para a atmosfera. Claro que o Acordo de Paris teve coisas boas e coisas ruins, esta é a logomarca deles, mas dentro disso, qual foi a parte mais interessante? É que se viu que deveremos observar os países de maneira flexível e não de uma maneira igual, dependendo da situação que cada um apresenta. Dentro disso, eu puxei algumas notícias que na época apareceram bastante e que podem aparecer para vocês em alguma notícia de jornal, alguma coisa interessante para que vocês leiam. Vejam algumas coisas que na época surgiram. Apareceram, por exemplo, que os países estavam prometendo, os desenvolvidos, 100 bilhões de dólares para, a partir de 2020, promover uma ajuda financeira para que haja as chamadas energias limpas. Outra a notícia que apareceu bastante na época foi a defesa de que haveria um teto de emissão de gases que não poderiam ser passados e que alguns países teriam que se destinar ou se promover numa situação maior, entre eles China, Coreia do Sul, Singapura, e que logicamente isso deveria ser voluntário e que não poderia ser obrigatório e os outros bichos papões também deveriam entrar na roda. Mas teve uma situação bem pertinente no Acordo de Paris, que pode aparecer para vocês, esta aqui. Em 2017, Donald Trump se colocou de uma maneira pública, dizendo que o acordo era injusto, e aí ele foi taxado e foi retirado do Acordo de Paris. Isso, na época, provocou um grande boom, afinal de contas, a proposta era que Estados Unidos da América também entrasse na onda e não foi conseguido. Então, essa possibilidade fez com que virassem novas discussões a respeito da temática ambiental. Essa retirada, logicamente, fez com que houve um grande buzuzu em termos assim de conversas mundiais, em termos diplomáticos, mas depois disso começou-se a olhar mais para os outros. Colocou os Estados Unidos meio em segundo plano e começou-se a olhar mais para a China e a União Europeia, que efetivamente configuravam no cenário de maior emissão de poluentes para aquele momento e até os nossos dias. Para fechar esse bloquinho do Acordo de Paris, mais uma questãozinha. Vocês vão ler essa questão, ele é sobre a temática da Eco 92, Rio de Janeiro, Rio mais 10, que foi acontecendo na África do Sul, a Rio mais 20, e vamos analisar algumas questões ambientais. Dentro disso, nós temos 3 frasezinhas, e dessas 3 frases vocês vão analisar as corretas. Frase 1. A chamada crise ambiental atinge exclusivamente países ricos, pois é uma consequência direta da produção industrial praticamente inexistente nos países pobres. 2. As últimas décadas do século passado conheceram uma série de propostas dos países ricos de superação dos problemas ambientais a partir de uma modificação da matriz energética, e essas propostas contaram com o apoio unânime do G7. E 3. O aquecimento global resultante do chamado efeito estufa é um dos mais preocupantes problemas ambientais da atualidade. Afinal, deverá atingir todo o planeta. Aí, vocês, depois de ler as alternativas, vocês vão marcar uma apenas, em que vocês vão eleger apenas um correto, ou apenas 2 como correto, 3, ou se 1 e 2 estão corretas. Bora lá e voltamos já já.
Então voltamos para ver se vocês adequadamente marcaram a alternativa. Esse tipo de questão é muito presente na Universidade Federal do Paraná, tem um grande enfoque porque ela faz uma metodologia de análise, não é simplesmente marcar X. Então você tem que analisar as frases para marcar com correção adequada qual a alternativa correta. Então dentro dessa caracterização nós temos que a alternativa 3 é correta. Então, voltando lá, as alternativas, vamos destacar que na número 1, o que torna errada é essa consequência direta dentro do capitalismo para os países ricos e que é inexistente nos pobres. Isso não é factível, não é verdade. Isso acontece de maneira desigual, mas não é que não aconteça, por isso que está errado. Na número 2, fala sobre a matriz energética e fala de um apoio unânime do G7. G7 tem Estados Unidos, então não tem apoio unânime. Já a número 3, sim, é um dos principais problemas, tanto que foi temática do Acordo de Paris. Então, com certeza vocês acertaram a alternativa e vamos terminar o nosso terceiro bloco falando um pouquinho do que hoje existe mais vigente dentro da temática ambiental nas discussões interpaíses ou de maneira global pela mídia que a gente está acompanhando. O que aparece mais hoje em dia são os 17 motivos, os 17 objetivos de um desenvolvimento sustentável que a ONU organizou. Essa metodologia vem sendo promovida nos últimos 10 anos já, desde o Acordo de Paris se fortaleceu mais ainda e hoje, por mais que estejamos num momento de pandemia, está bem grande ainda essa temática a ser desenvolvida. Ela, logicamente, foi organizada pelas Nações Unidas, como já falei, e tem como a primazia organizar essa agenda mundial em prol do chamado desenvolvimento sustentável. Usa-se estas logomarcas para chamar a atenção dos itens a serem destinados a esta finalidade. Então a gente vê a erradicação da pobreza, a extinção da fome no mundo, uma saúde e bem-estar para todos, uma qualidade educacional para todos, igualdade de gênero, um melhor aproveitamento e saneamento de água. Nós temos também a promoção de vários tipos de metodologia de energia limpa, um trabalho decente e um crescimento adequado dentro de cada país, uma parte de industrialização, inovação e infraestrutura dentro da metodologia industrial, redução das desigualdades. Também temos como itens do objetivo comunidades sustentáveis, consumo, metodologias diferenciadas de consumo, ação contra essas mudanças globais muito rápidas, vida na água, vida terrestre, aqui ficou repetido. 16, paz, justiça e instituições eficazes no trato, principalmente da paz, por isso a pomba aparecendo aqui. E finalizando, parcerias e implementações da melhoria. Se você observar, esses objetivos, eles são a consonância de todos os acordos. Então, na verdade, são discussões que devem partir do pressuposto que não precisa ter uma conferência. Existe sim a necessidade constante de conversas para que a gente promova essa organização sistemática, a melhoria e a adequada utilização dos recursos naturais para que a gente não tenha problemas no momento atual. Não se fala mais em problema ambiental como sendo algo futuro, se fala nos problemas ambientais hoje. Por isso, lógico, devemos observar que todos nós, não é só o governo, todos nós, deveremos ter planos de equilíbrio com o planeta, novamente visando aquela observação de que o planeta é nossa casa. E para isso, deveremos ter algumas situações ligadas à erradicação da pobreza, o desafio que pode ser talvez o maior dentre aqueles destacados ali, além de promover uma parceria muito ampla e muito sólida entre os países. Para isso, logicamente, a gente tem uma paralela com essa situação, é a Agenda 2030, que deve acontecer, já está organizada pela ONU e ela deve ter principalmente essa situação de puxar a sistemática e o levantamento da mulher dentro do cenário mundial para que haja essa efetiva igualdade de gêneros. Para a gente finalizar, um último exercício, agora quero ver vocês escrevendo aí, sobre como, dentro de uma sociedade consumista, nós devemos utilizar os recursos de uma maneira sustentável. Vamos escrever aí? Voltamos já já.
Então vamos ver se vocês adequadamente escreveram. A metodologia de escrita é muito importante, gente. Vocês têm que treinar muito. Não é só para o vestibular, é para a vida, para você fazer um contrato, você saber falar adequadamente, melhorar seu vocabulário. Então a escrita de textos é algo que é super indicado e a professora super indica para vocês. O que nós podemos usar como uma orientação para a escrita aí? Logicamente, vocês podem buscar recursos no quesito conceito de desenvolvimento sustentável, falar sobre essa questão finita dos recursos, abordar talvez a temática energia, que é muito interessante, e logicamente dentro dessa situação vocês também podem buscar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Preservação no sentido de não apenas utilizar de maneira adequada, mas a distribuição ao longo do tempo. E, logicamente, fazer uma retomada sobre como cada um de nós, mesmo individualmente, pode fazer uma boa utilização dos recursos adequados. Mas treinem aí, escrevam de maneira adequada, sempre que tiverem a possibilidade, com aquela temática de desenvolvimento de começo, meio e fim, de uma maneira bem organizadinha aí. Dentro disso, nós temos os pilares da Agenda 2030, que primeiro ela observa o quesito pessoas, depois ela vai observar o quesito planeta, depois ela vai falar sobre prosperidade. São quesitos que, se vocês observarem, vêm naquela mesma situação da ONU e que asseguram a parte integrante de cada indivíduo dentro desse universo de função dentro do ambiente em que nós vivemos. Também falamos de paz, que a mesma paz também embute a questão ambiental, as parcerias que devem existir entre os países e, obviamente, dentro dessa situação, para fechar, último exercício de hoje, outro texto argumentativo sobre a ONU e a Agenda 2030. Vamos ver efetivamente se vocês conseguem montar um esqueminha aí de como deve ser a participação de todos na Agenda 2030, que ainda vai acontecer. Voltamos já já.
Então, bora lá, escrever novamente um textinho coeso e organizado. Dentro dessa caracterização, eu só coloquei uma pequena fundamentação, que vocês devem pensar de uma maneira integrada a desenvolver ações ligadas às pessoas, ao planeta, à prosperidade, à paz e à parceria entre todos, de maneira a respeitar de maneira equilibrada as bases econômicas atuais dentro da utilização dos recursos. Finalizando o nosso primeiro encontro, o que temos como importante salientar? Falamos um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, vimos as principais situações do Acordo de Paris e da Rio+20 e, logicamente, fizemos uma análise dos objetivos que a ONU propõe para o desenvolvimento sustentável e do próximo encontro que vai acontecer na Agenda 2030. Espero que tenham assimilado bem e até um próximo encontro. Até lá!